Então, boa tarde para todos, todas e todes, para iniciar, então, a nossa 67ª reunião do Conselho Estadual de Direitos Humanos, né, celebrando esse Dia Internacional dos Direitos Humanos e dos 72 anos da Declaração Universal dos Direitos Humanos. Nós vamos iniciar a nossa reunião ordinária do Conselho com debate: quais os desafios para a realização dos direitos humanos hoje no Rio Grande do Sul? Para ajudar nessa reflexão, nós vamos contar com a ilustre presença do professor Jacques Alfonsinho, militante histórico das diversas lutas por direitos humanos no nosso estado, advogado popular de comunidades, movimentos sociais e de uma multidão de pessoas que sempre batem à porta da ONG Acesso, Cidadania e Direitos Humanos, entidade fundada por ele em 1995, e que sempre procuram o professor Jacques para pedir ajuda nos momentos mais difíceis de violação de direitos humanos. Mas antes de eu passar a palavra para o professor Jacques, a gente convidou 3 representações do nosso Conselho Estadual de Direitos Humanos para fazer um breve relato das suas vivências e lutas a partir dos seus campos políticos de atuação, para que enriqueça um pouco mais o nosso debate. Então, eu vou convidar aqui a Raquel, que é conselheira pela ONG Nuances, Grupo pela Livre Expressão Sexual. Raquel, a palavra está contigo por até 3 minutos, tá? Joia, muito obrigada. Conseguem me escutar bem? Que é a primeira pergunta sempre, né, que nós fazemos nesse momento de live. Então, muito obrigada pelo convite. É um prazer imenso estar aqui como titular pelo Nuances, né, no Conselho Estadual de Direitos Humanos aqui do Rio Grande do Sul, junto a uma fala com o professor Jacques Alfonsin, e para falar desse tema que é tão importante e que unifica a luta por direitos em tantas esferas importantes de militância e de conquista de justiça social para as diferentes populações, né? Porque essa luta vem de urgências e, especificamente, o Nuances vem de uma luta política pelas populações que são que é a LGBTI, mas que também é perpassada por outras diferenças, né? Que a gente sabe que essas igualdades, elas são permeadas por acessos que se dão por questões de raça, por questões de classe, né? Por questões de diversidades corporais. Quando a gente fala de acesso, então a gente está falando também de violações de direitos, né? Quando a pessoa não acessa um direito que ela deveria ter para sua existência, para sua vida, para ela poder ter a própria saúde, para ela poder ter uma educação que seja, de fato, condizente com informações e não desinformações e não distorções, a gente está falando, então, de direitos humanos. E quando a gente está falando em população LGBTI, a gente, então, entra em 2 palavrinhas. Eu gosto sempre de tentar, dentro do possível, deixar a linguagem mais acessível também. A gente fala de gênero e sexualidade, né? O que eu quero dizer quando eu falo gênero e sexualidade? Eu estou falando que a gente tem uma sociedade que divide as pessoas dentro de um binário de homem e mulher, e como se a pessoa com quem a pessoa se relaciona fosse tornar ela um ser mais abjeto, um ser digno de ser desprezado, de ser colocado à margem. E isso se manifesta de muitas maneiras diferentes dentro dessas siglas, né? Quando a gente fala de direitos humanos para a população LGBTI, a gente tem muitas questões que estão perpassando aí de maneiras diferentes, todas essas siglas que a gente tem aí, né? Então, a gente tem, por exemplo, as violações que acontecem com as pessoas trans, que são muitas e que são muito urgentes nesse momento. São pessoas que estão sendo assassinadas pela sua própria existência. O próprio uso de banheiros, de nome e identidade, foi
fruto de luta, né? Foi fruto de conquista. Quando a gente fala, por exemplo, das lésbicas dentro dessa sigla, a gente fala de questões que muitas vezes nem são faladas, que são invisibilizadas. Então, não se fala sobre o assunto, porque as lésbicas, além de serem, né, se atraírem pelo mesmo gênero, são mulheres. Então, a gente sabe que existe uma diferença entre ser homem e ser mulher na nossa sociedade. Então, quando a gente fala de direitos humanos, a gente está discutindo tudo isso, né? Então, e isso tudo, falando no atual momento político que a gente está, nós estamos também falando de um combate à desinformação muito grande que a gente precisa fazer, porque a gente é bombardeado por notícias falsas, né? E isso acaba influenciando no processo eleitoral, por exemplo, né, que é uma instância importante da nossa sociedade. A gente está falando de escolas, né, da possibilidade das escolas levarem os temas para uma educação mais livre e consciente das pessoas. Foi colocado, eu preciso dizer que foi o tema atravessa a dificuldade, porque é colocada a coisa da ideologia de gênero, né, como um termo que traz distorções para esse debate, porque é colocado como se as pessoas quisessem influenciar outras a ser o que elas não são, e não se trata disso. Então, quando a gente traz o tema dos direitos humanos para as questões de gênero e sexualidade, a coisa da educação, a questão da educação está muito presente, importante nesse momento. Mas eu não quero me alongar muito, essa é uma introdução, assim, né? São algumas palavras, por favor, me diz como é que está o meu tempo aí, se eu tiver mais algumas palavras para dizer. Pode concluir, Raquel, teu raciocínio, fica à vontade. Tá. Então, quando eu estou falando, né, da questão da educação, eu também não me resumo a isso. Por exemplo, tem a questão da saúde também, que nesse momento lida com o desmonte do SUS. E a gente sabe que existem particularidades no acesso à saúde para as populações vulneráveis, entre elas a população LGBTI. E quando eu falo da população LGBTI, existe uma defesa muito maior que precisa ser feita a quem é pobre, para quem é de periferia, né? Para os gays, para as lésbicas, para as pessoas trans, para as pessoas bissexuais, que não têm acesso. Então, elas precisam muito mais desse acesso, dessa garantia de uma saúde que vai ser gratuita, que vai ser pública, né? Com todas as particularidades, as singularidades que essas pessoas precisam ter, Então, quando a gente entra no tema, a gente tem que lembrar de tudo isso. Então, quando a gente tem também esses marcos regulatórios, que são os que institucionalizam, no intuito de garantir que isso aconteça para as pessoas, a gente tem, então, essa instância, né, que vai lá garantir os direitos, que vai inscrever isso nas leis, que vai dar as condições para que isso possa ser garantido, mas a gente tem que também ter essa nossa luta, que aqui no Conselho Estadual de Direitos Humanos é o que nós fazemos, de garantir que isso seja cumprido. Porque a gente sabe que, principalmente nesse momento que a gente vive, né, e que já passou por outros até piores no nosso país, não sei se piores, viu? Porque talvez escancaradamente piores, mas nesse momento está muito complicado também, né? Que não basta estar ali na lei e existir essa garantia. A gente tem que lutar para que isso seja cumprido, para que isso seja executado de uma maneira que as pessoas possam acessar de fato e que isso possa ser cumprido. A gente tem as questões de racismo que estão tão urgentes também e que precisam que a gente fique lá atentes, para que as pessoas não sofram violências e violências gravíssimas, né? Então, a importância da gente estar aqui conversando enquanto Conselho Estadual de Direitos Humanos no Rio Grande do Sul traz a urgência de que nós possamos nos unir e juntar forças assim para conseguir
que esses direitos sejam de fato, né, levados às populações que precisam para combater essas opressões que existem e que têm se intensificado tanto, né? E nós estamos aí, então, nessa luta, juntos, juntas, juntos, para que a gente possa, então, conseguir fazer com que as pessoas acessem os direitos que lhes são, que são devidos, né? Para que a gente consiga a justiça social, de fato, né? Executada na prática, na teoria que a gente conversa, mas isso vindo na prática, que a gente tem, então, essa ação de militância para conseguir que isso seja uma realidade. Então, é isso. Muito grata por estar aqui nessa conversa com vocês. Espero ter feito uma introdução e contribuído com essa parte que é nossa, que já vem de uma luta aí de nuances de vários anos, de 29 anos, ano que vem, 30 anos. Obrigada, Raquel. Vida longa, nuances, vida longa nossa luta. Eu vou convidar já imediatamente nosso querido Bira, que é conselheiro pelo Instituto de Assessoria às Comunidades Remanescentes de Quilombo, para fazer uso da fala por até 5 minutos. Bira, está por aí já? Estou aqui. Estão me vendo? Não. Estamos te vendo e te ouvindo, Bira. A palavra está contigo. Ok. Boa tarde a todos e a todas. E falar dessa importância do Dia Internacional dos Direitos Humanos é falar de uma história de um povo, assim como outros, que aqui nesse país, de apenas 520 anos, 350 anos, a ele foi negado a sua humanidade. É falar de uma parcela de um povo, de um processo civilizatório que foi interrompido abruptamente, violentamente, em função da inclusão da escravidão. A violência e a negação da humanidade de aqui que chegaram neste país, estimados 4 milhões de africanos escravizados. Por mais de 350 anos, a essas pessoas, homens, mulheres, crianças, eram tratados como animais, tratados como bicho. Os meus ancestrais, e certamente os ancestrais de alguns dos companheiros desse tão nobre, essa instituição que é o Conselho Estadual de Direitos Humanos, eram considerados como bens semoventes. Os seus proprietários tinham direito sobre a vida e a morte daquelas pessoas que atravessavam, que foram sequestrados e atravessaram o Atlântico. Mas nunca foi uma coisa pacífica. Quando da chegada dos escravos no Brasil, eles também, diante da realidade, se insurgiram. Assim como os nossos irmãos indígenas, que também demonstraram a sua resistência e a sua impassividade diante daquela violência que era perpetrada. Nós, negros, constituímos uma das organizações, eu acredito, mais antigas de resistência, que foram os quilombos. E que não poderia ser diferente que, em 1740, criminaliza os quilombos, porque aquilo que nós aprendemos, e até hoje nos livros das escolas, está escrito a definição do Conselho Ultramarino lá de 1740. O que é um quilombo? Lugar de negro fugido que passem de 5 e que não tem um pilão. É isso que até hoje é a visão do quilombo. Nós tivemos que esperar séculos até essa jovem senhora, que hoje tem 32 anos, para que fosse descriminalizada a questão quilombola. Onde está lá assegurado, no ato das disposições constitucionais transitórias, no seu artigo 68, as comunidades remanescentes que permaneçam em seus territórios, o Estado deve emitir o título definitivo de posse.
Foi nessa carta de 1932 que nós devemos defender ferrenhamente, que está lá a criminalização do racismo. Então, hoje é difícil, vocês me perdoem, porque eu, com a minha idade, eu me lembro, o meu amigo era o Júlio César Melo Pinto, que em 14 de maio de 1987, foi executado pela Brigada. E hoje, esta semana, nós temos o assassinato de mais uma mulher negra, que vai ser assunto aqui desse importante espaço de cidadania. Mas a importância que nós temos é de dizer basta. Basta de negação de humanidade. Esse país, esta nação, nunca nos quis enquanto cidadãos. A este país, a setores dessa sociedade que sempre se levantam quando a sociedade civil avança na consolidação dos seus direitos, ela dá o seu bote fatal. Então, mais do que nunca, nós estamos engajados nessa luta, porque basta de negação de humanidade, basta dessas atrocidades que nós ouvimos no cotidiano de negação do racismo. Sempre negando o racismo, como se nós tivéssemos as mesmas chances e as mesmas oportunidades de todos os grupos sociais que aqui compõem a nação brasileira. Somos felizes, apesar de termos sofrido 350 anos sobre o açoite, sobre as torturas, sobre pau de arara, porque essas culturas do açoite e da violação das mulheres é oriunda dessa estrutura. Porque o colonizador, ele também estrupou as indígenas, assim como estrupou as africanas que eram escravizadas. Essa cultura que hoje está impregnada nessa sociedade é fruto desse processo. Essa elite que nega a humanidade é essa mesma elite que enriqueceu e que nega que a construção desse país foi feita com a mão de obra dos africanos escravizados e que no dia 14 de maio foram jogados à própria sorte. E a partir daí, desde a vinda da família real para o Brasil, a constituição da polícia, a polícia foi criada para conter essa parcela expressiva, guetizada e criminalizada. Basta ver as leis. Mas ninguém quer fazer essa discussão. Eu já conversei com o desembargador Roger Hall, que o racismo é um assunto que a sociedade brasileira não quer fazer. Porque a sua elite, aquela que se locupletou, ela dita a pauta diária. E só a luta cotidiana, a nossa luta dos atores presentes nessa sociedade é que rompe com a invisibilidade nossa. Aqui, no estado do Rio Grande do Sul, nós comemoramos a colonização alemã, italiana, japonesa, açoriana, mas também temos que comemorar a contribuição afro-brasileira dos africanos escravizados que constituíram esse Estado, assim como o Brasil. A economia desse Estado foi constituída através do quê? Da questão do charque. Quem eram os trabalhadores? E a história oficial não trata assim. Trata como se os primeiros trabalhadores fossem os imigrantes. E aí também a perversidade de que muitos dos latifundiários não aceitavam pagar para os seus ex-escravos para que trabalhassem. Então, mais do que nunca, já encerrando, já encaminhando para isso, é premente que a gente celebre a questão, a gente não pode deixar esquecer. Não queremos mais. Assim como a comunidade judaica comemora, celebra o Shoah, o Holocausto, nós temos que estar nos colocando todo dia nessa condição, dessas violências permanentes, em razão do fosso social que foi criado em função desse processo do fim da escravidão. Aonde estão a comunidade negra? Está na periferia. E essa periferia que cotidianamente é violentada. E com beneplácito, muitas vezes, do Poder Judiciário,
que invisibiliza e arquiva casos que nem casos do Gustavo Amaral, como do Daniel Almeida. É isso que nos insurge, é isso que nos movimenta, a necessidade de estarmos nesses espaços. Eu saúdo a conselheira Bia, que convidou insistentemente a vinda do CODENE, e hoje nós estamos aqui. Nós somos apenas uma organização do movimento social negro nesse espaço, mas o movimento negro tem uma contribuição muito grande ao longo de toda essa história de maldade, de perversidade, na construção de uma sociedade melhor. E é isso que nós celebramos e devemos estar ocupando os espaços para denunciar e dizer um basta. Hoje se celebra a questão da convenção que o Brasil assinou na OEA. Mas em 65, em pleno regime ditatorial, o Brasil foi signatário da Convenção Internacional para a Eliminação de todas as formas de discriminação racial. Por que levou tanto tempo? Porque eles mantêm essa elite marginal, essa burguesia, mantém o povo na ignorância. A ignorância é o princípio básico deles. E muitas vezes nós, trabalhadores, e muitos outros defendem a pauta dessa elite, dessa burguesia que dita as normas desse país. Que falar sobre escravidão. Não, nós temos que conhecer a nossa história. Nós temos que conhecer os bugreiros que mataram os indígenas aqui na região sul, em Santa Catarina. Nós temos que conhecer a história desse país. E, ao conhecer, poder falar, a necessidade de falar. Eu gostaria, eu acho que já se encerrou o meu tempo, Marina, eu gostaria de encerrar, me desculpe a emoção, porque a gente vive isso. Eu tenho filhos, eu não quero que meus filhos, nem dos meus amigos, nem nenhum jovem de qualquer etnia seja assassinado pelas forças policiais, que estão impregnadas desse racismo, de que olham já no sujeito negro o suspeito, o pobre branco também como suspeito. Eu não quero isso. Nós temos que desconstruir essa teoria do racismo científico, de Lombroso, desses intelectuais que construíram e tiveram eco no Brasil através de Nina Rodrigues e Silvio Romero. A questão da eugenia que está na Constituição de 34. Tudo isso nós temos que ter, é o combate direto. Nós devemos ocupar os espaços, discutir essa questão da dívida interna, que quem paga é o trabalhador, e muitas vezes nós não queremos, nós somos desinformados. Está aí a PEC da morte, a redução do investimento na saúde. Vai ter efeito em quem? Para se encher os cofres desse sistema financeiro que sempre se locupletou. Mesmo em crise, nunca deixou. Mas ele ganhou em detrimento da qualidade de vida das pessoas. Então, mais do que nunca, eu acredito que eu já devo ter extrapolado meu tempo, peço desculpas, mas eu gostaria de deixar aqui João Alberto vive, Jane vive, Júlio César Melo Pinto vive, Cláudia vive, e todos aqueles que foram executados, as crianças que são executadas como animais em função de uma polícia despreparada. É muita atrocidade, vocês me perdoem. Eu vou ler uma citação para encerrar, e eu não posso esconder a minha indignação. O racismo se embrenhou na carne e no sangue das massas por meio de palavras, expressões e frases impostas pela repetição milhares de vezes e aceitas inconscientemente e mecanicamente. Essa citação é de um autor, de um filólogo judeu-alemão que sobreviveu ao Holocausto, Victor Klemperer. A obra dele é A Linguagem do Terceiro Reich. É bom que a sociedade saiba que o racismo não é só contra o negro. Eu acho que tem muitas das questões que colocam esses estigmas que são colocados, que o negro é preguiçoso. O preguiçoso trabalhou a vida toda. Assim como dizem sobre o indígena, esses estigmas, porque tem uma outra forma de ver o mundo.
Não é essa forma ocidental de que o trabalho do suor do teu corpo ganharás o pão. Essa visão é a macrovisão que existe no mundo. Então, mais do que nunca, eu agradeço essa oportunidade e que nós vamos combater, como sempre, o bom combate. O bom combate com conhecimento, com lucidez. Ao comemorarmos 72 anos da Carta dos Direitos Universais do Homem, é bom lembrar também que em 1948 foi instituído o apartheid na África do Sul e que o poder econômico tem como pilar do capitalismo, isso eu me atrevo até a dizer, é um dos pilares do capitalismo, é a questão do racismo. E quando falo do racismo, se coloca uma série de questões, como a Raquel colocou, e como nós vamos ver pela representante da comunidade indígena, a Josileia. Muito obrigado, me desculpem a emoção. Obrigada, Bira, eu não quero obrigada. A morte de jovem, nem de mais nenhuma pessoa por essa arbitrariedade desmedida das forças policiais e da omissão do Poder Judiciário, que não enxerga racismo. Ele, como outras pessoas da sociedade, por viver numa bolha, não conseguem se perceber do racismo. Desculpa. Obrigada, Bira. Não tem que se desculpar, e pelos nossos mortos, toda a nossa vida de luta pela memória deles e para continuar nessa luta pelos direitos humanos. Eu vou passar a palavra agora para a indicação da nossa atuante Comissão de Direitos Humanos e Povos Indígenas. Então, a Josileia vai fazer uso da palavra. Josileia, muito obrigada pela presença. Obrigada, Marina. Boa tarde a todos, a todas, a todes. Bom, nós realmente agradecemos muito essa possibilidade desse diálogo nesse dia tão importante, né, o Dia Internacional dos Direitos Humanos. É tão importante ouvir a fala do Bira. Muito obrigada, Bira. Fui muito contemplada pela sua fala. Nós, povos indígenas, vivemos tempos muito sombrios nesse momento. E aí eu gostaria, de iniciar essa fala com o tempo, e por gentileza, Marina, me chame a atenção quando o meu tempo de fala estiver encerrado, porque nós temos muito a falar, nós temos muito a dizer. E principalmente nesses dias, e neste dia, no Dia Internacional de Direitos Humanos, a gente tem muitas coisas para dizer. E o Bira trouxe muito isso na fala dele. Nós vivemos tempos muito difíceis, como eu já disse, ataques constantes à nossa Constituição Federal, retiradas de direitos, reduções de políticas públicas, ausência do Estado. Nós vemos agora no enfrentamento à Covid-19 uma total ausência do Estado brasileiro, mas nós, povos indígenas, vivemos desde os tempos da invasão desse território, da invasão do nosso território, períodos de violência. São mais de 5 séculos de resistência a violências muito duras contra os nossos povos, e aí, quando a gente fala povos, muitas vezes a gente não consegue compreender num momento muito simples, que quando a gente diz povos, eu digo minha mãe, meu pai, meus irmãos, meus filhos, os meus ancestrais, frutos de uma violência cruel, de dizimação de muitas pessoas, e de acordo com a arqueologia, nós tínhamos aí em torno de 6 a 10 milhões de indígenas quando o colonizador chegou. Hoje nós estamos reduzidos a menos de 1 milhão de pessoas indígenas. Isso significa que nós tivemos um dos maiores holocaustos da história, e infelizmente poucas pessoas falam sobre isso, poucas pessoas trazem isso nas suas falas, mas é importante a gente salientar isso. Bom, nós tivemos uma grande vitória, e eu concordo com o Bira, na Constituição Federal de 88, que fez 32 anos agora em outubro. Ela é muito recente, é muito jovem a nossa Constituição, mas ela nos garantiu a demarcação das nossas terras, nos garantiu como direito fundamental assegurar os direitos dos povos indígenas sobre o território, que constitui a sua principal fonte de sobrevivência física e cultural, e tem sido essa garantia uma enorme disputa. Tem sido esta nossa garantia violada de tantas maneiras. Ela tem sido palco de disputas políticas com crescentes ataques
pela bancada ruralista no Congresso Nacional, mas por várias bancadas ruralistas nos poderes legislativos e executivos do nosso estado do Rio Grande do Sul, das prefeituras municipais, quando não atendem os povos indígenas nos seus municípios. A população indígena no Brasil, ela vem crescendo, nós crescemos cerca de 3,5% ao ano, então isso significa sim que nós vamos lutar cada vez mais pela redemarcação dos nossos territórios, pela retomada dos lugares que nós precisamos para que a gente possa conseguir sobreviver enquanto povos indígenas, mas enquanto pessoas humanas também. Não é de hoje que a gente vê esses ataques tremendos contra os povos indígenas, mas também tantos ataques contra a natureza, né? Tantos ataques contra os quilombolas, contra as populações de periferia. Agora, nesse momento, o mundo atravessa a sua maior crise social, a maior crise pandêmica que a gente já tem escrito na nossa história, está se desenvolvendo, está se desenrolando, né? Desde o período em que a pandemia começou a circular aí nos territórios, seja quando ela iniciou na Ásia, depois na Europa, a chegada na América, enfim, em todos os continentes. Não é de hoje que a gente percebe que, infelizmente, nós não temos estrutura para enfrentar esses dias sombrios, né? Mas nós temos que nos colocar em uma profunda reflexão, em uma profunda resistência pela preservação das vidas de todos. E, infelizmente, é isso que o próprio governo não consegue entender. É hora da gente refletir sobre o modo de vida que nós temos cultivado nos centros urbanos, nas nossas cidades, mas também no interior, também dentro das nossas aldeias. Nós precisamos nos colocar numa reflexão profunda sobre como a gente tem incidido nos ataques contra a própria mãe natureza, contra a própria terra. Diversas crises que nós enfrentamos, catástrofes ambientais que nós enfrentamos, são frutos das ações dos fortes impactos ambientais que nos levam ao aquecimento global, que nos levam à perda da vegetação, que nos levam à perda da biodiversidade e de outras profundas mudanças que nós temos visto e que estão aí se movendo e muitas vezes silenciosamente para também dar a sua resposta como deram através da pandemia da Covid-19. E nós acreditamos que esse é um prenúncio do que estamos vivendo hoje, é um prenúncio de um alerta que a Mãe Terra está fazendo sobre o nosso modo de existir, sobre o nosso modo de vida que precisa ser repensado. E é urgente que a gente possa exercitar mais solidariedade. Então, eu gostaria de falar para vocês que, para nós, povos indígenas, a nossa principal bandeira de luta continua sendo a luta pelos nossos territórios, que é garantir também a luta ao nosso direito à vida. A vida e o território são a mesma coisa para os povos indígenas. Não existe povos indígenas sem território. A terra é quem nos dá alimento, é quem nos dá a nossa medicina tradicional, a nossa saúde e também a nossa dignidade enquanto seres humanos e povos indígenas. Perder o território para nós, ou não poder estar no nosso território, é como se a gente tivesse perdido a nossa mãe. É viver em um constante luto. Quem tem território tem vida, tem mãe, tem colo, tem poder de cura, tem poder de estar lutando pela sua vida contra a Covid-19. Nós temos visto também que os territórios indígenas estão dando algumas respostas para as mudanças climáticas e nós deveríamos pensar melhor sobre isso no estado do Rio Grande do Sul. Como que isso pode dar vida para todas as pessoas, vão combater as mudanças climáticas? Porque esse modelo depredador que nós temos, explorador, que está em curso há muito tempo e que é fruto do capital, esse consumo ilimitado que nós temos dentro das nossas casas, ele acaba com a capacidade de reposição, de renovação da natureza. E tanto para a nossa geração quanto para as futuras gerações. Então, nós precisamos repensar o nosso modo de vida para que nós possamos continuar vivendo. Para nós, povos indígenas, a concepção de desenvolvimento, ela não está atrelada ao lucro e também à exploração da natureza e das pessoas. Ela está atrelada muito mais ao envolvimento. Então, por isso que nós desconsideramos essa palavra desenvolvimento.
ela vem sendo apresentada para nós indígenas e ela não deve ter um significado, embora muitas comunidades indígenas estejam entrando nesse fluxo do capital. E nós também não podemos fechar os olhos para isso. No estado do Rio Grande do Sul, muitas lideranças indígenas têm sido cooptadas pelo capital, pela bancada ruralista. Muitos territórios indígenas estão arrendados, gerando renda para poucas famílias e deixando outras famílias na miséria. Então, nós precisamos voltar os nossos olhos para isso, colegas. A conquista da autonomia, ela perpassa pelas mulheres indígenas, principalmente, ocupando espaços institucionais de diálogo, mas também na construção de projetos que possam levar em conta uma sociedade de bem viver. E nós precisamos pensar e aprofundar muito essa discussão. E aí, quando a gente toca nas mulheres como mulheres que possam trazer a autonomia enquanto mulheres indígenas, nós precisamos falar sobre a violência contra as mulheres indígenas e a violação dos direitos. Nós vivemos tempos de invasão dos nossos territórios desde a chegada do colonizador, muitas mulheres violentadas, física e sexualmente, psicologicamente. A população brasileira é mestiça e esse mesticismo é fruto dos vários estupros que foram consentidos para ser praticados contra as mulheres indígenas. Nós precisamos falar disso. Nós precisamos falar do racismo aos quais as mulheres indígenas têm sofrido e são impactadas diariamente, cotidianamente, em todos os espaços em que nós estamos. Além dessas violências físicas e desses estupros que aconteceram, nós precisamos sempre refrescar a memória das pessoas com fatos atuais. Nós perdemos uma menina, Satere Maué, a Ana Beatriz, 5 anos, que foi sequestrada, estuprada e morta por estrangulamento no dia 22 de novembro. E a mídia não tem falado sobre isso. Nós precisamos falar porque todos os indícios levaram à prisão, a prisão de um menino de 16 anos, um homem de 16 anos, indígena, infelizmente. Mas nós temos sido vítimas e violentadas por homens não indígenas há muito tempo, mas por homens indígenas também. Nós precisamos lutar pelos direitos das mulheres indígenas, nós precisamos falar sobre essas violências e essas violações que acontecem. Nós precisamos falar sobre isso, para que a gente possa pensar formas de proteger as mulheres indígenas, de proteger as crianças indígenas, de proteger as meninas indígenas. De acordo com as pesquisas feitas com bases de um programa da ONU, a cada 3 mulheres indígenas, 2 já foram vítimas de violência sexual. 2. Isso é um número muito alto. E, para além disso, eu preciso trazer para vocês agora, para encerrar minha fala, esse sistema político partidário nos quais nós estamos, aí também inseridos, mas que é um sistema político colonial. É um sistema político que insere dentro dos territórios indígenas disputas. E essas disputas que há muito tempo estão aí e que a gente fecha os olhos para elas. Essas disputas internas que aconteceram dentro dos territórios indígenas nos últimos dias, por conta das disputas eleitorais, elas carregam aí práticas de violência, agressão física, ameaças, cárcere privado, violação de domicílio, ameaça de demissão de funcionários, expulsão e esbulho das terras daquelas famílias pelas lideranças que se sentiram aí não contempladas. E tudo isso é contrário ao que a gente vem falando do exercício de democracia. Mas quem já esteve em território indígena falando sobre democracia partidária? Quem já fez em território indígena uma avaliação ou mesmo um curso para que haja uma compreensão do que é a democracia vinda da política partidária? Nós não podemos fechar os olhos para isso. E nós não podemos deixar de falar. Obrigada, Júlio. Eu sei que eu estou no meu tempo. Então, eu gostaria de trazer tudo isso para vocês. Eu sei que eu não fecho nenhuma análise aqui, não é minha intenção. Minha análise é abrir isso para vocês, para que vocês possam entender todas as violações que nós temos sentido dentro dos nossos territórios. Nós não temos direito à terra.
Nós não estamos demarcando terra, o governo está cumprindo o que ele prometeu. Nós não podemos falar que o Bolsonaro está descumprindo o que ele prometeu para os povos indígenas. Pelo contrário, ele cumpre exatamente o que ele prometeu. Ele não nos apoia agora na Covid-19, ele não demarca os nossos territórios, ele fomenta a invasão dos nossos territórios, ele fomenta os madeireiros, os garimpeiros, as grandes corporações a invadir os nossos territórios, a retirar nossos direitos, e além, ele fomenta a violência também pelos próprios indígenas dentro dos territórios. E se falar em democracia partidária, em política democrática, né, quando a gente tem eleições, não é igual para os não indígenas e para os indígenas. É muito diferente. Nós precisamos passar por um processo de compreensão do que é isso para que não haja tanta violência dentro dos nossos territórios. Muito obrigada. Obrigada, Josileia. Eu sei que eu tinha dado 5 minutos só para cada um, mas os nossos povos originários e povos tradicionais, eles sofrem tanto, há tanto tempo no nosso território, que eu acredito que esses espaços de denúncia são importantes e eu achei conveniente que vocês pudessem falar o que fosse preciso falar aqui nesse espaço, porque esse espaço desse conselho está aberto e ele serve para isso, gente. E agradeço de coração a disponibilidade de vocês por participar e abrir o coração de vocês e usar esse espaço de uma forma tão bonita, principalmente emocionante como Bira e a Josileia fizeram aqui para a gente. Obrigada mesmo. Mas agora eu vou passar com muita alegria, porque é uma pessoa muito especial para mim e para muitos de nós aqui, a palavra para o nosso ilustre convidado, o professor Jacques Alfonsin, que eu quero lembrar aqui que já foi conselheiro titular aqui do nosso Conselho Estadual de Direitos Humanos entre os anos de 2014 e 2017. Como a gente está correndo aqui contra o tempo, professor, já vou passar de imediato a palavra para ti. Está contigo. Liga o microfone aí, Jacques, a gente não está te ouvindo, acho que o microfone está desligado. E agora, estão ouvindo? Agora sim, Jacques. Gente, amiga e companheira, estou muito feliz e honrado com o convite de falar para vocês nesse 72º ano da nossa Declaração Universal dos Direitos Humanos, em que o Conselho Estadual se reúne para ouvir falas oportunas como essas que me antecederam, da Raquel, do Bira, da Josileia, nas quais ficou mais do que antecipado praticamente tudo o que eu ia dizer sobre os motivos da indignação que marcou cada um dos lançamentos anteriores aos meus. Nós vivemos sobre uma pandemia histórica muito mais odiosa e mortal do que da Covid-19, que é a pandemia da injustiça social patrocinada por um sistema político e econômico capitalista que marca a nossa história e que deixou essas manchas sobre os direitos humanos que foram denunciadas há pouco. Eu não sei se vou ter tempo, sempre é difícil nas lives a gente respeitar isso, mas eu tentei me socorrer para facilitar o debate que talvez consigamos fazer posteriormente à minha fala, ao socorro de um sociólogo, Pedro Ribeiro de Oliveira, que é um assessor de movimentos populares, das comunidades de base, dos grupos de fé e política, de partidos de esquerda já há muitos anos, e que divide essa nossa indignação, digamos assim, a opressão que estamos sofrendo em três responsáveis pela vitimização dos direitos humanos, a violação e a infringência desses direitos. Um sistema mundo de vida na Terra, que já foi praticamente antecipado pelo que o Bira e a Josileia falaram, um sistema mundo de guerra capitalista que aparece disputado por grupos econômicos poderosos transnacionais,
e um sistema que a soma desses dois provoca na América Latina e no Caribe. Eu escolhi essa possibilidade de examinar mediante esses sistemas, porque se nós dividirmos a nossa história dos direitos humanos, hoje comemorando esses 72 anos da Declaração, nós vamos ver que há, em cada uma das nossas fases históricas, um contingente que se repete hoje nas denúncias que acabaram a ser feitas. Um contingente que é de profunda injustiça social e que tem amparo num outro ordenamento jurídico que não é o dos direitos humanos. Porque a gente nunca recorda qual é a finalidade de falar um direito humano. Quer dizer que o outro direito não é humano? Dá para se responder com todas as letras que o outro direito, se é que procura ser humano, fracassou até agora. Porque se nós recordarmos o que aconteceu de 1948 para cá, nós vamos ver que as nossas conquistas foram sempre rechaçadas e retratadas hoje aqui pela indignação que marcou o pronunciamento da Raquel, do Birajara e da Josileia. Ou seja, se queremos construir direitos efetivamente humanos, não é com o Estado e não é com a lei que nós devemos contar, e sim com as organizações populares, com as entidades que reagiram durante essa fase para fazer valer esses direitos. E, a partir do golpe de 2016, todo esse contingenciamento que vive a conjuntura atual dos direitos humanos se acentuou extremamente na vida, naquele primeiro sistema da vida na Terra. Separei aqui, por exemplo, para nós termos uma ideia do que está acontecendo no Rio Grande do Sul em relação a isso. A sede capitalista de transformar a árvore em papel com eucalipto, por exemplo, nas plantações da campanha, desrespeitando posses antigas e outras comunidades lá residentes. A disseminação do agrotóxico eliminando até as abelhas em grande parte do estado. O conflito atualmente presente naquelas comunidades que plantam uva contra os grandes latifúndios de soja, que, fazendo seus aviões de veneno passar por cima, fazem a deriva, eliminar as nossas uvas e prejudicar a indústria do vinho. A grande exploração do subsolo, do nosso subsolo, através da mineração, até com o exemplo da mina Guaíba, aqui, vizinha nossa, aqui do Guaíba. Né? Todos esses projetos em defesa de formas predatórias da terra, com desrespeito, como colocou o Bíblia, e aos quilombos aqui estabelecidos, e as dificuldades que os quilombos têm de ver reconhecido o seu território dos índios, já tendo projetos de lei que até pretendem redemarcar terras indígenas que já tinham sido reconhecidas e quilombos tradicionais que também já tinham feito prova antropológica de que realmente são descendentes de escravos. Tá? Então, há toda uma defesa de projetos capitalistas predatórios que fazem a terra e a gente da terra sofrer. Passando a essa guerra capitalista, a que faz referência também o Pedro Oliveira, a exploração da terra é a territorialização do modo de exploração da terra capitalista, além de ferir
esses povos tradicionais, além de ferir poceiros, contam de uma maneira decisiva com o apoio do Legislativo na elaboração de projetos de lei que a bancada ruralista faz passar. Então, nós estamos sob o risco de novas leis protegendo grilagem, protegendo essas formas predatórias a que estou fazendo referência. E, para vocês terem uma ideia, o povo que tem direito de acesso à terra, pela reforma agrária, pela reforma urbana, está atualmente, depois de uma discussão extremamente complicada, até por influências partidárias, está se convencendo que precisa se mobilizar para enfrentar essa verdadeira hecatombe que está acontecendo no mundo, no país e aqui no Rio Grande do Sul. E descendo a essa guerra capitalista na América Latina e no Rio Grande do Sul, eu quero recordar para vocês, gente, que foram os povos também dessa mesma América Latina, hoje ridicularizados aqui dentro, como os povos da Bolívia, da Venezuela e do Equador, que elevaram a terra àquela condição de ser sujeito de direito. Ou seja, a terra ela tem que ser tratada como mãe. Josileia, vocês aí, os índios, a Pachamama desses povos todos introduziram, por pressão popular nas constituições desses países, o respeito à terra como sujeito de direito. Ou seja, ela passa a ser vista como alguém que pode se defender por si mesma, representada pelo Ministério Público, por entidades de direitos humanos e tal. Isso precisa ser visto como uma das bandeiras de se recuperar uma fonte de natureza que foi substituída pelo mercado. Hoje o mercado é considerado mais na natureza do que a própria terra. Ou seja, o mercado tem mais poder muito superior ao do Estado e das leis para explorar a terra da maneira predatória como ela faz. Esse passar a boiada daquela triste reunião de abril do ano passado, né? Nós não estamos ainda sentindo todos os efeitos, mas eles já estão se desenhando aí, do que significa esse passar a boiada, né? Esse ministro mostrou que há uma cumplicidade vergonhosa de grupos econômicos brasileiros com transnacionais para transformar isso, para sequestrar o território do país em favor de um modelo predatório, de um modelo antissocial que não cumpre a sua função social e que mata as pessoas de povos tradicionais. Não é só também, Raquel e o Birajara, não é só também o negro e a LGBT que sofrem desse tipo de atitude do atual governo. É preciso que nós, como defensores e defensoras dos direitos humanos, precisemos nos convencer. Marina, tu me vigia, porque eu teria muita outra coisa para falar, mas eu estou vendo que vou ter que reduzir. Então, eu vou passar, já antecipando algumas coisas, para aquilo que é necessário e possível do ponto de vista humano, como direitos humanos, do ponto de vista ético, como pessoas humanas, do ponto de vista político, como gente que tem poder para modificar esse estado de coisas, e do ponto de vista jurídico, as iniciativas que se podem tomar como necessárias e possíveis. Em primeiro lugar, tratar de
de mostrar como os conselhos de direitos humanos e a defesa dos direitos humanos não fazem isso como sócias, como associadas do povo trabalhador, mas sim como próximas dele, encarnadas na sua realidade, em contato direto com esses movimentos todos, com o MST, com o MAB, com o MNLM, com o CIMI, com a consciência negra, com esses movimentos que são vítimas as que mais padecem com esse direito. Encarnar-se no meio dessa companheirada não é iniciativa da gente ficar esperando que cheguem a nós. É iniciativa nossa de tomarmos a peito a organização que eles estão fazendo, não querendo liderá-los, evidentemente. Não é esse o nosso papel, na dignidade humana desses povos. Eles sabem que tem. O que nós podemos fazer é assessorá-los no sentido de empoderar as suas lutas. Teria muitos outros movimentos que eu listei aqui, que também poderiam ser lembrados, o MTST, né? Esses movimentos novos de defesa da moradia, né? Todas essas organizações. É preciso que nós valorizemos os méritos que tivemos no passado para a nossa libertação. Vamos ficar com coisas bem recentes. Quem é que garantiu posse e garantiu dignidade humana contra os despejos das obras da Copa? Quem é que defendeu toda aquela população que ia sofrer despejo com as obras da ponte? Quem é que, em todas as reintegrações de posse, gente, que desconsideram os direitos humanos, denuncia isso para o judiciário e mostra que há não crime a ser punido aí, como é o esbulho possessório, e sim conflito entre direitos? Um direito de propriedade que não cumpre a sua função social não é direito. Tem que ser mantidas essas pessoas onde estão. Manter o despejo zero, fazer a campanha do despejo zero, né? E eu vou dar 2 exemplos que são recentíssimos, gente. Ontem, lá na Comissão Interamericana de Direitos Humanos, várias entidades, vários grupos de defesa dos direitos humanos fizeram uma denúncia formal à Comissão Interamericana dos Direitos Humanos, não só sobre a paralisação da reforma agrária, mas também sobre tudo isso que foi colocado aqui antes e sobre o fato de o nosso Poder Judiciário estar deferindo reintegrações de posse e despejos durante a pandemia, com crianças, com idosos, com gente sujeita a todo tipo de violência, e sujeita a uma violência maior como essa da violência policial exercida em cima de gente amontoada com essa pandemia que está existindo aí. E ontem, gente, entrou no Supremo Tribunal Federal uma ADPF, uma ação de descumprimento do preceito fundamental, movida pela CONTAG e várias entidades da sociedade civil, contra a paralisação da reforma agrária, mostrando a infidelidade do governo brasileiro em relação aos direitos humanos de acesso à terra que milhões de brasileiros estão sofrendo e que o governo da União dá como desculpa o fato de não ter recursos, quando a gente sabe que justamente os latifúndios que não cumprem a reforma agrária devem mais de 900 bilhões de reais à União. Bastava cobrar essa dívida para acabar para importar vacina, para acabar com e para desencadear a reforma agrária. E aí, Marina, tu não quer acabar que já comeu entusiasmo? Me desculpe. Tá bom, Jacques. Hoje eu estou boazinha, não estou cortando ninguém, mas se tu puder concluir... Hoje eu estou boazinha, Jacques, não estou cortando ninguém, porque todo mundo está falando é muito importante. Mas se tu puder concluir... Então, desculpe, gente, eu só queria, para concluir,
Olha, eu não posso me furtar disso. O professor tem essa mania. Vamos começar a fazer como o Bira falou. Vamos começar a conhecer as coisas. Olha aí, ó, a era do... Tudo que eu falei aqui, essa gente fala melhor que eu. A era do capital improdutivo, do Ladislau Dobor, a agroecologia militante do nosso companheiro, lamentavelmente já falecido, o Enio Guterres, a guerra dos lugares da nossa companheira Raquel Rolico sobre o solo urbano, as trincheiras da resistência camponesa, defender os direitos humanos dos camponeses, o capital financeiro que está transformando o nosso território, capital financeiro na agricultura do Guilherme Delgado, o nosso companheiro conhecido aí da defesa do meio ambiente, biodiversidade ameaçada, o nosso José Renato de Oliveira Marcelo, e tem 2 livros do Boaventura de Souza Santos que eu não posso deixar de recomendar. O Fim do Império Cognitivo e As Bifurcações da Ordem. Gente, lamento ter ultrapassando tanto tempo, não sei se vai dar para o debate, mas eu fico à disposição. Coragem. Obrigada, Jacques. Não tem que se desculpar, não ultrapassou tanto tempo assim. É que a gente está um pouco preocupado que a gente tem ainda toda a nossa pauta de reunião para vencer e nós temos 2 oitivas bem importantes depois do nosso debate. Mas eu não quero me estender muito, mas eu vou abrir aqui para alguns conselheiros e conselheiras que quiserem fazer uma breve saudação, gente, mas eu vou pedir para que seja breve mesmo, para os nossos debatedores e também por conta do nosso dia que a gente está celebrando aí o Dia Internacional dos Direitos Humanos. Alguém quer se inscrever, fazer aqui pelo chat? Está aberta a palavra para os nossos presentes aqui na reunião. Já que ninguém aqui está se manifestando, alguém abriu o microfone aí? A Lúcia, por favor, querida, está com a palavra. Eu gostaria de manifestar depois. Tá bom, Edu. Boa tarde a todas e todos e todas. Faço minhas as palavras do Bira, a colega indígena. Faço uma saudação a este conselho que tanto tem trabalhado em prol dos direitos humanos, ao ilustre convidado Jacques, e dizer, né, que esse dia de direitos humanos, eu não podia deixar de falar aqui, que ele se efetive, não é? Que a luta pelos direitos humanos se efetive, se concretize no dia a dia, que a gente consiga ultrapassar essas barreiras tão dolorosas que têm afetado as populações vulneráveis, em especial a população negra, que, como o Bira já falou, desde que chegou aqui neste país, nessas terras brasílias, é subjugada, é violentada, é desrespeitada. E, como em função das lutas, não é? Em função das mortes do Gustavo Amaral, do senhor angolano, e essa última que foi extremamente inacreditável, ou seja, não é? Da Jane Beatriz, uma mulher negra militante, e em nome dela, assim, eu trago todas as outras mulheres negras que são subjugadas, que sofrem, que são mortas e que não têm este grito da sociedade porque estão na invisibilidade. Então, a minha fala é curta para lembrar, não é, que direitos humanos também diz respeito ao racismo e à população negra. Quiçá a gente consiga realmente avançar nessa luta histórica pela inclusão, pelo respeito, pelo fim da violência.
Então, um abraço grande a todas, bastante força, porque nessa conjuntura a gente precisa dessa união para enfrentar este mundo que parece que não está bem certo. Era isso. Obrigada, pessoas. Obrigada, Lúcia. Só para quem está nos assistindo, a Lúcia é nossa conselheira pela Secretaria de Educação e ela também é presidenta do CODENE, nosso conselho mais do que parceiro aqui. Eu vou passar a palavra para o Edu, que é nosso conselheiro pela OAB. Edu, obrigada. Seja breve, por favor, querido. Sim, obrigado. Boa tarde a todos os conselheiros e parabéns pela luta em defesa dos direitos humanos. Eu me sinto uma pessoa muito pequena diante de tantos lutadores dos direitos humanos aqui presentes, haja vista a história e a experiência de cada um. Também quero parabenizar o professor Jacques Távora Alfonsin, bem que eu gostaria de ter sido um aluno dele, mas as suas experiências aí me faz inspirar nas propostas, nas ideias dele. Eu vi aqui o Bira falando da maneira como falou na questão do racismo. Bira, parabéns, é isso aí. Nossa grita deve ser essa também. A respeito dos indígenas. Parabéns, Fernanda. No meu sangue aqui também corre o sangue indígena. Faço a minha defesa assim, não diretamente, mas faço a minha defesa em favor dos indígenas, que é nosso povo aí. Quero dizer também que nós da OAB, da Ordem dos Advogados do Brasil, nós... não sei se o que aconteceu aqui. Estão me ouvindo, né? Alô? Estamos escutando, Edu. Pode continuar. Sim, estamos escutando. Quero dizer o seguinte, que na Ordem dos Advogados do Brasil, nós estamos fazendo um debate, uma conversação, uma estruturação para debater em razão do racismo, é um combate ao racismo, e essa é uma pauta permanente da Ordem dos Advogados do Brasil. Nós também, nas questões do sistema prisional, nós estamos dando um destaque e tentando buscar uma nova situação para as pessoas. Também na OAB, estamos discutindo as questões da violência de gênero e a comissão tem sido muito eficiente nesse trabalho. Agora, essa semana mesmo, nós fizemos um trabalho de premiação do 37º Prêmio de Direitos Humanos de Jornalismo, com o tema Direitos Humanos e o da cidadania e a sua dignidade, para garantir aí o Estado democrático de direito e a luta pelo bem comum da sociedade. E nessa nós fizemos aí uma homenagem à doutora Ana Maria Araújo, da Faculdade de Humanas, da Faculdade Humanidades da Universidade da República do Uruguai. A atuação deles lá é tão importante, inclusive lá, Fernanda, há uma defesa muito grande em razão dos indígenas charruas, que é um debate muito importante que está acontecendo nesse momento lá no Uruguai. Só queria dizer isso aqui e parabenizar a todos por esse Dia Internacional dos Direitos Humanos. Parabéns, forte abraço e até a próxima. Obrigada, Edu. Eu vou passar a palavra para a Fernanda Caingangue, nossa convidada que está presente aqui. Fernanda, está com a palavra, se puder usar assim por um tempo bem curto, que a gente ainda tem uma pauta bem extensa para vencer ainda, mas está com a palavra. O microfone está desligado. Agmarã, boa tarde. Nesse Dia Internacional dos Direitos Humanos, queria felicitar a Raquel, o Bira, a Josileia, o professor Jacques, né, o Edu, aí pela atuação do OAB, e fazer só uma sugestão, né, de que da próxima vez permitam que a tradição oral seja bem explorada, deem um tempo a mais, as pautas, elas precisam ser expressadas por quem vive. Então, assim,
Eu vou ser breve, mas todo brasileiro tem sangue indígena, ou nas veias ou nas mãos, né? Isso foi escrito por outra pessoa, mas é uma realidade. Então, essas pautas precisam deixar de ser discursos e passar a serem ações. A omissão e a negação de direitos é uma realidade desde 1500. Está todo mundo farto de palavras, todo mundo farto de leis que não viram realidade. Tá? Então, assim, eu faço parte, né, da Comissão Estadual de Direitos Humanos, né, dentro da Câmara Indígena, e assim, eu vejo muito discurso e pouca prática. Eu vejo o Ministério Público Federal omisso. É preciso buscar advogados na área privada para que as violações de direitos cessem com medidas cautelares. Até quando? Então, assim, quero felicitar por essa fala, por essa oportunidade e dizer que mais disso é necessário, mais ações são necessárias. Muito obrigada. Obrigada, Fernanda. Eu vou passar a palavra agora para o Paulo, que é nosso conselheiro pelo Movimento Nacional de Direitos Humanos. Paulo. Então, boa tarde a todos e todas, nessa data, que na verdade é uma data para nos lembrar que ainda temos muito a fazer, não é? As falas que foram colocadas e o que nós lemos e assistimos e acompanhamos na realidade é exatamente a denúncia de que esse é um dia para a gente dizer que seguiremos em luta. Essa para mim, é a questão mais importante para ser colocada nesse Dia Mundial dos Direitos Humanos, né? E também dizer que a luta cada vez mais se coloca para nós não como a possibilidade de fazer algum remendo ou de fazer alguma arrumação nesse processo que está aí em curso, que, como já foi esclarecido bem nas várias falas, é um processo de morte. O que está colocado para nós é fazer um enfrentamento bastante duro e estrutural de todas essas realidades. E isso exige que nós, como disse o Emicida, já que nós só tem nós, então vamos nos juntar, porque será a única solução efetiva para que possamos dar alguma resposta a esse contexto mortífero e que ataca e viola permanentemente os direitos humanos. Um abraço. Obrigada, Paulo. Vou passar a palavra para o nosso querido Vermelho, que representa a Associação dos Procuradores do Estado do Rio Grande do Sul. Vermelho está por aí? Estão me ouvindo? Sim, Vermelho. Está contigo a palavra. Estamos te vendo também. Tá, então, primeira coisa, eu quero agradecer mais uma vez a palavra de todas e todos que antecederam, palavras importantes, saudar muito também a Fernanda pela sua fala forte, nesse momento em que a gente vive. Todos esses setores sociais sendo atacados, acho que tem um recorte importante a ser feito. Quero agradecer muito ao Jacques, né, pela disponibilidade, pela fala, e conhecendo aí a humildade do Jacques, né, eu quero, Jacques, pedir a liberdade para acrescentar na tua lista o teu próprio livrinho aqui, para as pessoas lerem. Né, acho que é uma leitura muito importante também, uma contribuição tua, né, mas na tua humildade, tu deixaste de fora da listinha, e então estou complementando. Quero também anunciar a todas e todos aqui que na associação acabou de aprovar um prêmio de direitos humanos, está saindo agora o regulamento, e o nome desse prêmio de direitos humanos, que vai ser o prêmio da PERGS todos os anos, ou bienalmente, se chama Prêmio de Direitos Humanos Jacques Alfonsin, em consideração aí a luta e a memória do Jacques. Então, estamos aqui anunciando esse prêmio, já devidamente aprovado, saindo o regulamento agora. E, por fim, uma pergunta ao nosso, não só ao nosso palestrante, mas aos demais que antecederam, se também quiserem colocar nas suas perspectivas, porque isso diz respeito a essa transversalidade, mas é a minha preocupação permanente na relação cada vez maior, o Jacques abordou isso de alguma forma, entre a garantia e desenvolvimento, muito embora nós estejamos agora num momento mais aqui, praticamente de defesa dos direitos sociais, mas a relação íntima
que já há muito tempo, mas especialmente a partir de agora, nós temos que estabelecer entre direitos sociais e direitos ambientais. Ou seja, o desenvolvimento de direitos sociais necessariamente tem que andar junto com a questão dos direitos ambientais, numa perspectiva que diga respeito a uma mudança radical de concepção, não só em relação ao capitalismo, no âmbito do qual eu acho que os direitos humanos, na sua profundidade, na sua perspectiva emancipatória, jamais acontecerão, mas também dentro da matriz daqueles setores que lutam por direitos humanos nessa perspectiva, mas que, pouco a pouco, terão que abandonar a mesma lógica desenvolvimentista como condição ou como força motriz para a implementação de direitos sociais, considerando os direitos ambientais. Ou seja, uma revolução profunda que, quem sabe, os povos negros e indígenas têm muito a nos dizer de como redefinir essa nossa perspectiva de mundividência, de relação, de trabalho, de convivência. Então, deixo essa questão para todas e todos e agradeço mais uma vez aí a todos que falaram, e é uma reflexão permanente e importante. E, reforçando as palavras da Fernanda, temos sim que irmos cada vez mais objetivamente na construção dessas lutas e na articulação, nessa reunião, também apontada pelo Jacques, né, de que os diversos segmentos identifiquemos as nossas pautas comuns, os nossos inimigos comuns e os nossos desafios comuns, né, sem, evidentemente, desconsiderar a singularidade, as diferenças e as identidades de cada um. Obrigada, Vermelho. E baita notícia essa, né? Porque toda homenagem do mundo ela é muito pouca para o nosso professor Jacques. Fiquei feliz em saber. Agora, gente, só para fazer justiça a Raquel, que falou tão pouco, né? Então, a Raquel pediu o uso da palavra. Raquel, complemente com o que tu achares necessário. Daí depois, logo depois da Raquel, já passo para o professor Jacques fazer um encerramento para a gente, tá bom, pessoal? Vai lá, Raquel. Bom, retomo aqui a palavra no intuito de trazer algumas questões que eu deixei, mas antes eu quero parabenizar também a fala, né, do Bira, parabenizar a fala da colega que falou pelas questões indígenas, né, mas eu queria dizer que as questões LGBTs, elas não são também menos urgentes e elas passam por especificidades, como, por exemplo, o aumento do assassinato de pessoas trans, que passa pela singularidade de que são pessoas que são assassinadas com quesitos de crueldade, de brutalidade muito grande, né? E isso está dizendo respeito também a uma questão que foi levantada na fala, nas falas, né, também do Jacques Alfonsin, da questão da cidade, do direito à terra, do direito ao uso do espaço, né? Então, o que acontece? Quando as pessoas LGBTs vão andar pelo meio urbano, elas estão sujeitas a serem agredidas, elas estão sujeitas a serem expulsas de espaços, elas estão sujeitas a serem discriminadas, elas estão sujeitas a sofrerem uma série de violações que também não são menos urgentes, né? E são questões que são esquecidas porque é a margem, muitas vezes, da margem da margem. Então, se a gente tem uma pessoa trans, seja um homem trans, uma mulher trans, que mora na periferia e também é negro, então, a gente tem machismo, né? Porque é uma mulher. A gente tem questões de racismo, porque é uma pessoa negra, e a gente tem questões de classe, porque é uma pessoa que mora na periferia, então não tem o acesso dela vetado, né? Por questões de opressão estrutural, e ainda é uma pessoa trans a quem é negado o direito de existência, muitas vezes, a ela, por questão de nome, por questão de gênero, né? Da própria existência, da constituição dessa pessoa como ser humano. Então, quando eu estou falando aqui da questão LGBT, eu estou falando de muitas urgências também que não podem ser esquecidas. E daí eu trago também a questão da pandemia, que isso foi
Eu acabei deixando de falar de questões importantes, na intenção de me resumir, né? Mas eu acho que é importante dizer que quando a gente fala de pandemia, existem pessoas, ela atinge diferentemente, como já foi falado, né? Diferentes populações, mas se a gente fala aqui da especificidade das pessoas LGBTs, as que podem ter acesso a uma moradia, estão nas suas casas, elas vão, muitas vezes, conviver com conflitos familiares e violências que, por exemplo, nos corpos lidos como femininos, que nem sempre são os corpos das mulheres, vão passar por estupro. A gente tem subnotificação. Eu poderia mencionar números, mas a gente sabe que eles são subnotificados. Então, a gente precisa chegar e acessar essas situações para que elas possam ser evitadas. Elas não é nem remediar o que acontece, é evitar que isso aconteça. Então, quando eu falo também das ações de educação, que eu mencionei lá no início, eu estou querendo dizer para que as violências não aconteçam, né? A gente pode tomar medidas, a gente falar de direitos humanos não é só corrigir as violências que estão acontecendo, mas poder tomar medidas que evitem que elas aconteçam futuramente ou presentemente, né? Que a gente possa pensar dessa maneira, que a gente possa pensar em maneiras de olhar para todo esse presente aí de violações estruturais que acontecem, então a gente possa tomar atitudes que vão trazer um mundo um pouco menos violento, né? E entender que essas Raquel, diferenças... eu vou pedir só para concluir, porque o pessoal aqui está preocupado com a pauta. Desculpa, a gente tem 2 oitivas ainda. Certo. Bom, então é isso. Eu só queria colocar que as questões LGBTs, elas estão, ao mesmo tempo que elas estão juntas, né? Há várias questões que foram colocadas aí. Elas não são menos urgentes e não são menos... importantes, é essa palavra. Então, obrigada, e obrigada a divisão das falas que eu fiz com vocês, né? A essa oportunidade de fazer diálogos, é isso. Obrigada, Raquel. Professor Jacques, faz uma breve saudação para a gente encerrar a nossa live de hoje, por favor. Gente, amiga e companheira, foi muito bom termos trocado essas ideias, essa abertura que o Conselho Estadual nos deu. Eu queria aproveitar, o Vermelho foi exageradamente generoso comigo, né? Mas eu queria aproveitar ainda uma coisa que me passou da minha palestra, que eu não quero, porque é uma agressão muito presente, que a cidade de Porto Alegre e o direito urbanístico estão sendo vítimas, e o Instituto Brasileiro de Direito Urbanístico está muito atento a isso, é a forma como o plano diretor de Porto Alegre, a revisão desse plano, está sendo feita pela atual administração do município. Há uma arrogância, uma prepotência do secretário que preside o Conselho do Plano Diretor, que não tem passado dos limites até da civilidade, da educação, pela arrogância e pela prepotência que usa com a palavra dos participantes do Conselho. É uma forma de fazer passar aquilo que interessa apenas à administração pública e aquilo que é do interesse exclusivo de algumas construtoras e imobiliárias de Porto Alegre em relação ao plano diretor. Quem ousa discordar fica com 1 minuto de prazo para mostrar discordância. As votações são extremamente atropeladas
O próprio Ministério Público do Estado já mandou uma recomendação para que isso não continue. Eu acho que o Conselho Estadual de Direitos Humanos, antes de se felicitar, porque essa administração pública, eu acho que vai ser, agora vai terminar nesse ano, né? Deve, de alguma forma, manifestar também o seu repúdio a essa forma autoritária e extremamente antidemocrática com que se está tratando a própria terra da cidade. E concluindo, gente, não posso deixar de lembrar ainda de uma daquelas lembranças dos livros que eu recomendei a vocês. Boaventura de Souza Santos, nesse livro das bifurcações da ordem, nos fornece 3 pistas de dimensões dos direitos que servem para nós, direitos humanos. A primeira dimensão é configurativa, ou seja, essa do direito vigente, que vitima, que agride os direitos humanos, se não na sua interpretação, na sua aplicação. Esse é um direito configurativo. O direito reconfigurativo é aquele que Boaventura diz que nós devemos usar como poder contra-hegemônico ao direito configurativo. E, finalmente, gente, o direito pré-figurativo, que é aquele que nós construímos nas ruas, que nós conquistamos na forma da nossa organização, que nós conquistamos na forma da nossa rebeldia e até na forma da nossa desobediência civil. Coragem, povo! Obrigada, Jacques. Eu vou encerrar aqui, então, a nossa transmissão, convidando todas e todos para curtir a página do Conselho Estadual no Facebook para acompanhar nossas atividades, nossos trabalhos. Muito obrigada, gente.